O período de 1789 até 1848, no qual Froebel viveu, foi chamado pelo historiador Eric Hobsbawm de a Era das Revoluções. Nele ocorreram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as Revoluções Nacionais e as Guerras Napoleônicas. A burguesia, composta pelos que se dedicavam ao comércio, à produção de manufaturas e às atividades intelectuais e tecnológicas, vai lutar contra os obstáculos que lhe eram colocados pela sociedade feudal. O meio de mudança era a revolução. Assim, de um modo muito simplificado, vemos na Inglaterra uma migração forçada do campo para as cidades, com a formação, de um lado, de uma classe trabalhadora miserável e, de outro, a dos detentores dos meios de produção, os burgueses. Na França, temos uma grave crise econômica. A burguesia apresenta-se ao lado do povo, como classe revolucionária, colocando-se contra o regime e seus privilégios, e exigindo uma sociedade em que todos fossem livres e iguais. A Revolução Francesa, que a princípio une pobres e burgueses, entra em um período de intensa violência, que ameaça tornar-se uma revolução social, fato que nem a burguesia, nem o clero, nem tão poucos nobres queriam. Napoleão Bonaparte entra em cena com uma ditadura militar disfarçada, concluindo a Revolução e iniciando o regime burguês na França. Vemos o último ciclo da Era das Revoluções. Consolida-se a derrota definitiva da aristocracia. Banqueiros e grandes industriais detêm o poder. O nacionalismo impulsiona as regiões a se unirem. Formação dos Estados Nacionais. São as classes menos favorecidas, em situação bastante difícil, que exigem, através de manifestações, o que lhes havia sido prometido. E são reprimidos violentamente. Forma-se uma classe operária. A ameaça comunista ronda os burgueses. É a época em que Marx e Engels lançam seu Manifesto Comunista. O que se viu, de modo geral, foi um processo que culminou com a consolidação do capitalismo e a liberdade e igualdade para a sociedade burguesa liberal. Uma nova concepção de homem e de sociedade começa a ser gestada no período da Revolução Francesa, em especial. É uma concepção de homem que agora vai se casar com a concepção econômica capitalista que está no seu início, que é a concepção do homem liberal.